Esse projeto da Ferrovia da Integração, unindo Goiás, Mato Grosso, Rondônia e saindo até ao Pacífico, ele tem a simpatia do governo federal? O governo federal já se comprometeu em bancar esse projeto? Só tem simpatia. Eu fui o relator do Plano Ferroviário Nacional no Senado. O deputado Jair Martins, de Minas Gerais, foi o relator na Câmara, isso há uns 2 anos, e eu fui o relator aqui no Senado. E o presidente Lula sancionou na íntegra, e eu acrescentei a ferrovia até o Pacífico. Ela não estava. Aí eu coloquei na malha ferroviária nacional, e ela faz parte da ferrovia transoceânica, ferrovia chamada transcontinental. Claro que isso é para o futuro, né? Isso é para longo prazo. Agora, até a médio e curto prazo, seria até Porto Velho. Inclusive, o Jorge Viana quer levar até o Acre. Se levar até, ele está ajudando a levar até Porto Velho. Se levar até Porto Velho, logo ela vai chegar a Rio Branco, vai chegar a Cruzeiro do Sul e vai chegar interligando as ferrovias peruanas para ter acesso também aos portos do Oceano Pacífico. Então, o Brasil tem tudo, e Rondônia, eu coloco nesse contexto, para ter um dos sistemas intermodais mais importantes do mundo. Porque nós temos rios, né, gigantescos e extensos, temos o Oceano Atlântico, né, o Brasil é banhado de ponta a ponta pelo Oceano Atlântico, e temos a nossa malha ferroviária que poderá no futuro interligar todo esse sistema rodoviário, ferroviário e hidroviário, como falou o senador Assir e o senador Ivo, a dragagem da rodovia do Madeira, o balizamento, a modernização dos nossos portos, mas infelizmente a infraestrutura do Brasil está travada. E eu já falei em pronunciamentos no Senado, já falei com a presidente da República, com os ministros, precisa destravar essa questão da infraestrutura no país. O PAC, quando começou muito bem, mas hoje ele está num ponto assim, né, patinando, eu diria está patinando, está travado. A lentidão, como falou o Casol, das ferrovias, a nossa malha rodoviária em situação precária. Então, eu defendo também que a ferrovia, já me contei agora e já concluindo na ferrovia, ela tem que começar uma frente de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que é no grande centro da produção da soja, até Vilhena, que já está no PAC, e um trecho começando de Porto Velho, como falou o senador Assir, até Vilhena, encontrando na região da soja também ali de Sapezal, Campo de Julho, Comodoro, Vilhena, que produz muita soja também. Nesse pré-estudo que eu falei no início da minha fala, ele já está aprovado, já deu viabilidade econômica o trecho de Porto Velho a Vilhena ou Vilhena a Porto Velho. Mas se começar em Vilhena, ela vai ficar sem função. Então tem que começar do Porto de Porto Velho até Vilhena, como falou, chegar a Ariquemes, de Paraná, Cacoal, ela já começa a operacionalizar até o Porto, porque o ponto final da ferrovia é o Porto. Ou vem para o Porto de Paranaguá, Santos e outros, ou vai para o Porto de Porto Velho. Como a distância está mais perto, ali do Mato Grosso e Rondônia, para o Porto de Porto Velho, então tem que começar Belém. De Porto Velho para cá. Porto Velho, Manaus. Porto Velho, Manaus, subindo, ou Belém. Não, Porto Velho, Itacoatiara. Itacoatiara, que faz o transbordo para os navios, né, de grande calado, porque até Itacoatiara tem que ir em barcaça. Mas barcaça que transportam 20, 30 mil toneladas. Quando a Transoceânica estiver pronto, pode ir também para os portos do Peru. Só que Pacífico diretamente. Eu queria puxar Eu só queria concluir nessa parte de energia, da infraestrutura. Eu estou com um projeto pronto, que estou dando entrada amanhã ou depois da manhã, criando uma PEC, criando o ICMS verde, para que toda a produção de energia limpa da região norte tenha o ICMS verde, o ICMS de produção. Porque hoje, você sabe, tanto o Pará como Rondônia, como o Mato Grosso, vai fornecer energia para São Paulo, vai gerar imposto lá em São Paulo, ou vai gerar em Minas, ou vai gerar no Rio. O desemprego também vai ficar lá. E para nós não vai ficar praticamente nada. Só nós vamos ficar só um corredor de riqueza que vai passar por cima das nossas cabeças, não vai ficar nada para nós. Então, nós precisamos criar algum mecanismo, e aí precisa o governo federal pensar nessas regiões mais pobres para poder compensar. Caso contrário, nós vamos ficar um terminal de distribuição. Ou distribui vai para o Belém, ou distribui vai para Manaus, distribui vai para São Paulo, distribui vai para não sei aonde, e nós vamos ficar com o quê? Só vamos ficar só com o diz que não diz, que não vai ficar com resultado financeiro nenhum. Senador, alguns dos portos mais importantes do país e que geram nações ricas, pequenas, principalmente no norte da Europa, são corredores de distribuição, quando o comércio é muito bem organizado nessa região, né? Será que também essa não é uma das vocações, quem sabe, de Rondônia, de Porto Velho, ser um grande Carrefour, um grande entroncamento aí entre Atlântico para o norte e Pacífico lá para o oeste? O nosso trabalho é exatamente nesse sentido. Nós temos que lembrar que o governo federal somos nós também, né? Nós atuamos e nós estamos fazendo a nossa parte, colocando verbas para
essas obras, para que possam executar essas obras, tanto com relação à ferrovia, quanto à duplicação ou à restauração da BR-364, a dragagem do Rio Madeira. Nós entendemos que nós, parlamentares, nós estamos atuando, estamos fazendo nossa parte. Agora, é preciso realmente que nós tenhamos uma parceria com o Executivo na hora de executar o orçamento. Mas para isso, nós colocamos verba no orçamento, nós colocamos no PPA, nós nos reunimos, nós somos da base e falta talvez uma sintonia mais fina para a execução do orçamento. Esse é um dos grandes temas que nós temos no Parlamento Brasileiro, para que a gente possa realmente avançar com as obras de infraestrutura. Nós hoje falamos todos os dias, tanto no Senado quanto na Câmara, a cobrança de investimento em infraestrutura, nas cidades, nas rodovias, nas ferrovias, nos aeroportos, nas hidrovias. Então, realmente, nós precisamos fazer um ajuste aí nessa sintonia fina executivo e o Congresso para que a gente possa avançar mais, para que o Brasil possa firmar como uma das grandes potências mundiais. Nessa colocação aí, eu discordo de uma parte. Quando eu estou falando que nós vamos servir só de corredor, é porque Manaus está a 800 quilômetros de Porto Velho, do nosso estado de Rondônia. E com o custo barato, por causa do Rio Madeira, Manaus tem incentivos fiscais para tudo. O resultado, qual é a indústria, qual é a empresa que vai querer instalar em Porto Velho, nosso estado, se dentro de Manaus, eu não tenho nada contra o polo industrial de Manaus. Então é isso que eu me refiro. Se nós facilitarmos, vai virar só um corredor para nós, enquanto os empregos vai estar gerando a maioria deles nos outros locais. Um exemplo, a soja que sai do Mato Grosso. O que na verdade deixa em Rondônia? A não ser um monte de buraco na BR. Muita pouca coisa. É um pouco de serviço de borracheiro, um pouco de mecânico, mas ele descarrega em Porto Velho e volta para lá. O que nós precisamos fazer? É virar o nosso estado um grande produtor de soja. E isso está no caminho certo. Nós já estamos com o Cone Sul preparado para isso. E precisa o governo federal compensar de alguma maneira essas regiões, porque sob pena de nós sermos prejudicados. Não vamos servir de corredor tanto para o Oceano Atlântico como para o Oceano Pacífico, da maneira que está lá, e vai distribuindo por Manaus, e Rondônia só vai ficar com um ponto de distribuição. E aí gera muito pouco emprego. O que nós precisamos é agregar mais valor em cima da nossa matéria-prima. Vou te dar um exemplo para a senhora. Nós temos 12 milhões de cabeças de gado em nosso estado. 12 milhões. Estão abatendo 8 mil cabeças por dia. O couro sai de Rondônia para gerar emprego aonde? No Rio Grande do Sul. Vai para a Europa. Por que nós não temos incentivo do governo federal? Para que comece a fabricar o calçado da Amazônia, o sapato, entendeu, da Amazônia. Aproveitar o solado, fazer solado de seringa, produzido do látex, da nossa seringa da Amazônia. Resultado, o nosso couro sai bruto, cada 1.000 couro dá 7 mil empregos. Então está faltando, por mais que nós temos sido desdobrado, mas boa parte dessas ações não é nossa. Ela tem que ser do governo federal. É uma gestão do próprio governo federal de não deixar os estados se matarem como estavam se matando há poucos dias atrás por causa dos importados, da briga dos portos, mas o Estado, a União tem que entrar nisso para poder incentivar, aproveitando a matéria-prima local. Todo estado que tiver matéria-prima tem que dar incentivo. Dá um exemplo, o Pará. O que o Pará tem bastante? Tem minério de ferro. Então tem que dar incentivo para industrializar o minério de ferro. O que o Rondônia tem? A matéria-prima dele. É grão? É também o couro? Então tem que ter incentivo. Você já imaginou se nós fôssemos pegar no mínimo 5 mil couro, começar a industrializar durante o dia? Fazer calçado, fazer bolsa, mandar para fora? Não, sai e vai para os outros grandes centros ou vai para o exterior. Então, portanto, a política que nós temos que fazer é fazer inversa. É agregar valor da nossa própria matéria-prima que temos. Mas começando com o incentivo à produção agrícola, né, porque é a nossa vocação. E essa política ela está começando a dar resultado, principalmente com relação à atuação do governo federal, com o governo do estado. Nós temos políticas públicas hoje que estão realmente voltadas ao aumento da produtividade, para que Rondônia não seja apenas um corredor, mas aproveite esse corredor para também colocar o seu produto para ser comercializado fora do estado. Eu queria saber a perspectiva da transoceânica, da transcontinental, a proximidade com outros países da América do Sul, a possibilidade de chegada aos portos do Pacífico. Isso em si mesmo já não está trazendo benefícios para Rondônia ou até agora não trouxe benefícios? Os governos brasileiros têm, ao longo da sua história,
uma dívida muito grande com Rondônia, com o norte do Brasil. Eu acho que havia um medo exagerado da agressão ao meio ambiente, que isso já está superado. O senador Evo Cassol falou na Zona Franca de Manaus. Manaus é um grande centro industrial com mais de 400 indústrias, emprega mais de 1 milhão de trabalhadores. E o que é que aconteceu com o meio ambiente devido ao polo industrial de Manaus? Foi preservado. O estado do Amazonas é o maior estado do Brasil e do mundo, cabe alguns países europeus dentro dele. E preserva 98% da floresta. Por quê? A industrialização tirou a pressão... Mas lá não tem nem soja, nem pecuária. Não, mas quando fala em soja e pecuária, os ecologistas... Mas é aí que eu vou chegar, aí que eu vou chegar. A geração de emprego no centro urbano, no grande polo industrial de Manaus, tirou a pressão sobre as derrubadas, sobre a área rural. Então, o que é que você vai fazer em Rondônia? Rondônia não quer mais derrubar. Nós já derrubamos o suficiente. Rondônia não tem muito mais do que derrubar. Não, tem 70%, tem 70% ainda. Coisa, né? 70%. Tem praticamente 70%. Tem muita área. A Amazônia brasileira preserva, que são 9 estados, a Amazônia Legal, preserva 81,5% das suas florestas. E são áreas gigantescas. É 61% do território nacional, olha o tamanho do Brasil. 8 milhões de quilômetros quadrados, e preserva 81,5% das suas florestas. Então, o que nós temos que fazer? Industrializar os nossos centros, criar nossas EPE, o governo brasileiro autorizar imediatamente a instalação do polo industrial em Porto Velho, que é a nossa EPE, podendo criar depois subzonas em Guajará-Mirim, Paraná, em Vilhena, em outras cidades, para industrializar o nosso estado e tirar essa pressão sobre o meio ambiente. O que nós temos hoje desmatado é mais do que suficiente, mecanizado, com incentivos fiscais, com novas tecnologias, triplicar a produção de gado de corte, através dos confinamentos, de gado leite, e aí as indústrias estão sem precisar derrubar mais. Sem precisar derrubar mais. E a ação da pecuária e da plantação de soja e de grãos não vai prejudicar a floresta? De maneira nenhuma, não precisa mais. Até porque o novo Código Florestal... Até porque o novo Código Florestal aprovado, que vai ser muito bom para o Brasil e para Rondônia, ele praticamente só autoriza o desmatamento, claro que sempre foi assim, mas o IBAMA e os organismos ambientais afrouxaram um pouco e havia as derrubadas ilegais, o que não deve ter mais. Então a consciência ambiental está sendo formada e ninguém quer derrubar mais. Eu defendi o desmatamento zero. Mas lá está proibida a plantação de cana. 2 usinas só, tem uma implantada e uma em implantação, que seriam as duas últimas. Na Amazônia não pode ter plantação de cana para a usina de álcool. O que nós estamos trabalhando para derrubar isso. Não tem sentido. Por quê, senador? Não tem sentido nós tendo uma área já transformada em agricultura, não poder plantar cana para fazer álcool e para que seja consumido lá na Amazônia mesmo. Ou seja, o senhor defende em áreas já degradadas, em áreas já abertas. Não tem sentido nós termos a área aberta, nós temos áreas degradadas e não podermos utilizar para o plantio de cana. E aí o álcool de Rondônia vem de Paulínia. Senadores, se a lei permite plantar soja, criar gado, por que não pode permitir plantar cana? Em que regiões seria qualquer região, desde que esteja desmatada, não tem que estar proibindo plantar cana, plantar isso, plantar aquilo. Ou seja, a bancada é unânime nisso. Estão tentando reverter essa proibição que existe na lei. É a bancada da Amazônia, não só a bancada de Rondônia. Aonde já houve a transformação em áreas degradadas e área de plantio de soja, a área de pastagem, que pode ser plantado cana, que vai ajudar muito o desenvolvimento da região. O senhor falou, senador Valdir Raupp, na questão no projeto, né, Desmatamento Zero, que foi até apresentado, os senhores apresentaram aqui há cerca de 2 anos, mais ou menos. O Moacir Clemente Júnior, que é de Alfenas, Minas Gerais, está assistindo um programa sobre Rondônia. Ele pergunta exatamente como se pode fazer investimentos em Rondônia com vista à preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da região. Então, esse aproveitamento das áreas já degradadas. O que não pode é ficar dizendo que é proibido, proibido, proibido. Gente, do jeito que está crescendo, o próprio jornal da Globo, a Globo mostrou a superpopulação no mundo, que tem 7 bilhões de habitantes, precisa de alimento. Como é que nós vamos botar alimento na mesa do brasileiro, de todo mundo, se não puder produzir? Então, muitas vezes, tem muitas pessoas dando uma de ambientalista, mas ficando aqui em Brasília, numa sala com ar-condicionado, olhando o lago, olhando o Banco Central, olhando o que está tudo florido. Eu quero ver para botar o pé na terra e lá sentir na pele o que todo mundo sente. Nós não podemos ser hipócritas de maneira nenhuma.
tanto o setor ambiental como o setor produtivo tem que andar de lado a lado. Nós Tem que temos que andar. lembrar, Você pode fazer a preservação de um lado e também produzir de outro lado, sem ficar O senhor danificando compartilha, o meio ambiente. senador, com esse projeto de desmatamento zero em Rondônia, ou seja, aproveitar o que já Nós está fizemos, degradado? até o próprio senador Raup, na época eu era governador, quando levou a proposta pecuarista, tá, e não foi aprovado aqui, ficou 20%, desde que seja uma fiscalização. Agora, o que precisa, na verdade, o governo federal tem que parar com os seus órgãos, o IBAMA, correr só depois que as coisas acontecem, tem que estar antes. E um dos principais responsáveis pela derrubada na Amazônia, infelizmente, é a vagareza que o governo federal anda na legalização das propriedades. Porque a partir do momento que você dá título de terra, você ao mesmo tempo dá linha de crédito e também você pune aqueles que não estão cumprindo com a lei. Vamos tocar nesse assunto no próximo bloco. Então, aproveitando então a deixa, Armandinho, vamos para um novo intervalo. Você ainda pode participar pela Alô Senado, 0800 61 2211, pelo site senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter, @TV Senado. A gente volta já com o último bloco do Assunto de Estado de hoje.